De acordo à tradição litúrgica, tanto ocidental quanto oriental, a oração eucarística ou anáfora para os orientais é o ponto mais alto de toda a celebração eucarística, sua grande ação de graças. Nela nós fazemos toda a memória da história da salvação que tem cume em Jesus Cristo, que nos deixa como mandato fazermos o que ele fez naquela ceia derradeira com os seus apóstolos. Nós queremos perceber e entender um pouco a oração eucarística a partir da oração eucarística quinta, uma oração eucarística própria do Brasil. Sua primeira versão foi elaborada no primeiro semestre de 1973. O nome que foi dado pela primeira vez a esta oração foi Oração Eucarística para Gente Simples, composta primeiramente pelo padre Joci Rodrigues, do clero de São Luís do Maranhão. Logo depois ela foi revisada pela Comissão de Liturgia da CNBB, que à época chamava-se Secretariado Nacional de Liturgia. Essa oração eucarística é o fruto mais maduro de toda a reforma litúrgica no Brasil. De tudo que conseguimos fazer, e ainda estamos por fazer, ela é ainda o fruto mais maduro. Nesse período, a Igreja como um todo vivia um momento muito particular, de muita produtividade, por causa da reforma litúrgica. Os livros eram revisados, eram encaminhados para as conferências episcopais, e as conferências começavam seus trabalhos de traduções. Os livros litúrgicos, ao chegarem no Brasil em latim, a sua edição típica, havia todo um trabalho feito pela Comissão de Liturgia, de pesquisa sobre aquele ritual, de estudo aprofundado daquele ritual, de uma grande discussão sobre aquele ritual para a sua tradução e publicação. Ora, o Brasil estava, neste período, anos 70, vivendo um dos períodos da história do Brasil mais violentos, que foi o período da ditadura militar. O governo Médici empreendeu a política de crescimento nacional com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Era a diversificação das atividades produtivas, sobretudo nas regiões que ainda não haviam sido exploradas, como a Amazônia. Para isso, foi feito um plano usado para custear obras faraônicas, como, dentre outras, a Transamazônica. Ora, em 1971, na Assembleia Geral em Belo Horizonte, os bispos da CNBB, preocupados com o grande número de pessoas que chegavam ao norte e nordeste do país para trabalharem na construção da, até hoje, inacabada Transamazônica, decidiram, nesta Assembleia em Belo Horizonte, realizar o Congresso Eucarístico Nacional para os dias 16 a 20 de julho de 1975. Esta Assembleia foi em 71. O Brasil teve 4 anos para se preparar para este grande Congresso Eucarístico Nacional. O Congresso foi precedido por 2 grandes eventos. Um foi um Ano Eucarístico Nacional, 1974, com muitas atividades nas dioceses, nos regionais. E o outro evento que precedeu o Congresso foi a Campanha da Fraternidade daquele ano de 1975. A Campanha da Fraternidade teve como tema Fraternidade é repartir, e o seu lema, repartir o pão, retirado do texto do profeta Isaías 58:7. Tanto o tema quanto o lema reforçavam o tema maior do Congresso Eucarístico Nacional, que era o amor exige presença para repartir o pão. Ora, formavam assim uma única teologia e orientação de ação eucarística da Igreja no Brasil, que se voltava para uma realidade de inúmeras famílias que começavam a estar numa situação
de fome, de desprezo, de exclusão, porque subiam para o norte e nordeste na esperança de ganharem alguma coisa na construção da rodovia transamazônica. A Eucaristia, proclamava assim a Igreja do Brasil, exige a partilha de alimentos para os necessitados. É uma exigência que nasce da celebração que participamos. É uma exigência do Cristo que se parte e reparte em alimento. É uma exigência de um Deus que se faz alimento para todos nós, famintos de amor, de paz, de justiça, dos valores do reino de Deus. Essa compreensão de um Congresso Eucarístico Nacional acabou mudando os formatos de todos os congressos eucarísticos nacionais na Igreja. E os congressos eucarísticos passaram a ser também momentos importantes para reflexão sobre a teologia eucarística. Em 1968, foram aprovadas pelo Papa Paulo VI 3 novas orações eucarísticas, que são as nossas atuais 2, 3 e 4 do Missal da segunda e terceira edições típicas. E foi, assim, revisto, nesta mesma época, o cânon romano, ou também chamada para nós, Oração Eucarística 1. Por causa desses fatos, mexer no cânon romano e também criar novas orações eucarísticas, começaram a surgir no mundo novas orações eucarísticas compostas e usadas sem nenhuma devida autorização eclesiástica em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, que acabou traduzindo outras orações eucarísticas dessas chamadas clandestinas e passamos a usar indiscriminadamente. Para conter essa prática e dar respostas positivas às solicitações de composição de orações eucarísticas, sobretudo para circunstâncias especiais que chegavam à congregação para o culto divino, por sugestão de Dom Clemente Snar, que era membro da congregação, em 1973, o Papa Paulo VI possibilitou que as conferências episcopais pudessem solicitar a autorização para a composição e o uso de orações eucarísticas, mas somente para eventos particulares, como a realização de um Congresso Eucarístico Nacional. Ora, isso foi então importante para nós, porque já tendo sido aprovada a realização do Congresso Eucarístico Nacional para 1975, a CNBB prontamente solicitou ao Vaticano a aprovação da composição de uma oração eucarística para o país. Foram compostas, à época, 3 orações eucarísticas. Uma foi composição do padre Malcir Gibim, sacramentino, que era assessor de liturgia da CNBB. A outra, composta por Dom Clemente Snar, bispo, presidente da comissão, e a outra pelo padre Joci Rodrigues, como nós já falamos. A comissão, portanto, acolheu e escolheu aquela composta pelo padre Joci Rodrigues. Com mais de 1 ano de trabalhos e diálogos com a Congregação para o Culto Divino, a partir da análise da estrutura desta oração eucarística, até então chamada Oração Eucarística para o Congresso Eucarístico de Manaus, a oração eucarística deste 9º Congresso Eucarístico foi aprovada pela Santa Sé no dia 11 de novembro de 1974. A oração eucarística quinta tem 2 grandes fontes litúrgicas e fontes magisteriais. As fontes litúrgicas são precisamente o cânon romano e a oração eucarística 3, mas também ela contém alguns elementos da oração eucarística 2 da Reforma, sobretudo por ser um texto mais breve, e o seu prefácio tem fonte no prefácio da Santíssima Eucaristia 1, elaborado para o Missal de Paulo VI. Suas fontes magisteriais, por sua vez, encontram-se principalmente nas constituições
emanadas do Concílio Vaticano II, a Sacrosanctum Concilium e a Lumen Gentium. Delas, a oração eucarística quinta assume a teologia da Eucaristia enquanto alimento para o fortalecimento da vida cristã e da Igreja, enquanto presença salvadora no mundo desta Igreja que cuida dos que passam fome. Ora, mesmo com as mudanças sofridas na terceira edição típica do Missal, que nós agora já podemos usar, essa teologia da oração eucarística quinta, uma teologia eucarística, ela permanece, garantindo a proclamação teológica de uma Eucaristia que é alimento para os fracos, alimento para a vida da Igreja, que por sua vez deve ser presença de vida para todo o mundo. A estrutura desta oração eucarística, além de ter paralelo com as anáforas orientais, ela dá continuidade à tradição da Igreja, que para a elaboração das orações eucarísticas 2, 3 e 4 da Reforma, assumiu os elementos constitutivos, ou seja, a estrutura de uma oração eucarística ou anáfora em suas partes. Isto pegando uma oração eucarística tanto do Ocidente quanto a estrutura também das anáforas antioquenas do Oriente. Percebe-se claramente, ao serem colocadas em paralelo, que elas possuem prefácio, santos, pós-santos, epíclese sobre os dons, narrativa da instituição e aclamação memorial que vem logo depois, anamnese e oferta, epíclese sobre a Assembleia, as intercessões que cada uma traz a sua estrutura de intercessões e a grande doxologia. Esses 9 elementos, eles se comunicam entre si, discorrendo em todo o discurso oracional uma teologia própria daquela oração eucarística. A oração eucarística quinta, porém, tem suas características próprias e que são baseadas na mais segura tradição da Igreja. As aclamações, por exemplo, da Assembleia, têm origem nos benditos populares do Nordeste brasileiro, para reforçar o conteúdo oracional proclamado por quem preside e, principalmente, para favorecer a participação, até decorada, de toda a Assembleia no rito que a Igreja compreende ser o centro e o cume de toda a celebração eucarística. Tais aclamações, por fazerem parte constitutiva da oração eucarística quinta e hoje de todas as orações eucarísticas para o Brasil, não são um opcional, são direito da Assembleia Celebrante, porque ela é o corpo de Cristo cantando, elevando seus louvores ao Pai. A Assembleia, com esta oração eucarística, a quinta, tem o direito da participação na oração maior da Igreja. A estrutura métrica e poética das partes da oração eucarística quinta também é algo particularizado dela. Ela tem estrofes com 4 versos. Já foi feita para o canto ou, pelo menos, para o recitativo, apesar das modificações feitas no texto, incluindo mais versos, quebrando assim as estrofes de 4 versos, o que levou a prejudicar a métrica inicial. Mas nós temos como, por exemplo, e quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Percebamos que ela tem um movimento recitativo que também favorece ao canto. Para a terceira edição típica do Missal Romano, foram feitos alguns ajustes, melhorando o seu texto, sobretudo em algumas partes que havia um ou outro elemento necessitando de revisão. Em todo o seu discurso oracional, a oração eucarística quinta conduz a Igreja celebrante a proclamar na Eucaristia e pela Eucaristia a Páscoa de Cristo que se faz alimento. Podemos ver isto, por exemplo, na insistência dos vocábulos
pão e vinho que provém do cânon romano. Essa é a mesa de todo peregrino que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, onde todos viveremos a paz completa junto de Deus. E participaremos do banquete do reino como consequência da nossa assimilação, participação na Eucaristia, para transformarmos a vida em vida eucarística, antecipando na celebração eucarística e no cotidiano a grande Eucaristia do banquete eterno na casa do Pai. Eucaristia que nos deixa a exigência de partilharmos o pão, da mesma forma que o Cristo partilhou conosco a sua missão, a sua vida, o seu corpo e o seu sangue. Que esta oração eucarística, e não só ela, que quando nós proclamarmos a oração eucarística numa celebração, possamos, atentos ao seu linguajar, à sua teologia, podermos assimilar a Eucaristia em nossas vidas, na vida da Igreja.